E aí, galera sentinela, beleza? No vídeo de hoje você vai conferir uma aqui e fala onde eu fiz essa make e contei um pouquinho da escolha da minha profissão. Como eu decidi ser professora, o que aconteceu, como foi minha época da faculdade e tudo mais. Isso tudo eu resolvi fazer em um bate-papo enquanto eu me maquiava. Então se você quer saber disso tudo que eu falei, é só você continuar assistindo esse vídeo e vem comigo. Bom, então vamos lá? Começando sempre com a parte principal. Amarrar o cabelo. E o assunto de hoje vai ser muito interessante. Começando contando pra vocês um pouquinho de como eu comecei a descobrir que eu queria ser professora, porque eu fiz pedagogia e tudo mais. Usando a base BG2 da Nike. Bom, toda criança sempre tem o desejo de ser, não sei você, mas eu sei que eu, quando era criança, tinha o desejo de ser, já quis ser veterinária, já quis ser médica, criança, né? Já quis ser apresentadora de televisão, já quis ser cantora quando era criança, tudo isso quando era criança. E aí eu fui crescendo, fui escolhendo qual profissão que eu iria seguir. E algo que ficou na minha cabeça sempre foi a área de medicina. Por quê? Primeiro porque eu queria ajudar as crianças, né, as pessoas, e eu queria fazer pediatria. Mas segundo também, por causa de uma questão financeira, sabe? Honrar meus pais. Olha esse enjambre que eu vou fazer. Eu não maquio certinho não, gente, eu vou fazendo, tá? Ajudar meus pais, sabe? Crescer, vencer na vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, então eu sabia que eu ia dar conta e tal. Mas em contrapartida eu também fui uma pessoa muito criativa, desde sempre, sabe? Adorava fazer teatro, sempre adorei cantar. E os meus pais têm ministério de música desde 1995. Então eu sempre segui sabia que estava no meu sangue a questão da música e a questão de criatividade mesmo, sabe? Mas eu insistia em pender pro lado da medicina. Porque tinha aquela questão de vencer na vida, eu fiz medicina, sabe? E na minha época, principalmente, em 2007, 2007, 10 anos atrás, quando eu tava discernindo qual seria a minha profissão, isso era mais forte ainda, sabe? Então eu fiz vestibular para medicina, eu fiz a CAF, só que eu sou tão esperta, não sabia de bolsa para quem só tinha colégio público, eu não sabia de todas as oportunidades que tinham, sabe? Não fiz nenhum cursinho, nunca fiz um simulado e fui fazer a prova no vestibular, aqui da universidade, daqui da minha cidade, do lado da minha cidade. E aí, óbvio que eu não passei, mas a minha posição do curso foi 310 e tinha 1.300 inscritos. E eu não dei valor pros 1.000 que eu passei, mas sim só pros 300 que ficaram na minha frente. Pois é. E assim eu segui, então. Como eu não passei, eu desisti de primeiro. Falei, não passei, é porque é status mesmo, não quero fazer medicina. Então eu decidi que eu iria fazer publicidade e propaganda. Tô decidindo. Metade do ano eu inicio publicidade e propaganda, já tá tudo resolvido. Foi então que eu comecei a fazer cursos de CorelDRAW, Photoshop, e já fui me dedicando assim na área de design, porque eu adorava muito fazer essas coisas. Já trabalhava com blog e tudo mais, e eu gostava bastante. Tô usando um pozinho, um pó compacto da Vult, a cor é 08 pra mim. Então, comecei a fazer no Senac esses cursos que eu falei pra vocês, design gráfico. Só que uma coisa sempre estava presente em mim, eu nunca tinha me atentado. Eu trabalhava com ministério para as crianças na igreja desde os meus 13 anos de idade. Então eu trabalhei 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 com as crianças na igreja. Quando eu estava decidindo que profissão que eu ia seguir, veio uma amiga e falou assim, por que tu não faz pedagogia? Tu tens todo jeito, porque ela sempre via eu com as crianças. E sempre falava isso pra mim. Por que tu não faz pedagogia? Por que tu não faz pedagogia? Foi então que eu coloquei nas mãos de Deus e falei, olha, se tem tanta gente assim dizendo pra fazer pedagogia, vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que é. Então, eu pedi pra Deus
me dar respostas com relação a isso. E aí eu conheci a faculdade de pedagogia daqui da minha cidade, tem uma faculdade. E nessa faculdade, eu sabia que eu teria oportunidade de eu ser monitora e ganhar 100% da faculdade paga. Foi então que eu coloquei nas mãos de Deus e eu sabia quem era a pessoa que eu tinha que falar, mas eu nunca ouvi falar dela, porque eu não a conhecia. E aí eu falei, olha, coloco nas mãos de Deus. Se for da vontade dele, ele vai fazer as coisas acontecerem. E aí eu coloquei nas mãos de Deus e fiquei em oração. Quando era um sábado, a pessoa que era secretária dessa faculdade foi na loja da minha mãe alugar um traje social e eu estava atendendo. E aí eu comentei com ela e tal, e ela falou, olha, eles já estão procurando pessoas para trabalhar e leva teu currículo lá. Aí eu ouvi aquilo, falei, então tá, vou me organizar, vou fazer um currículo e vou levar. Só que eu acabei que eu não levei. Tô fazendo delineado com uma caneta delineadora da Vult também, tá, gente? Carbon Black. E aí eu acabei que me esqueci de levar o meu currículo e tudo mais pra lá, pra essa faculdade de Sinergia. E então, na segunda-feira me ligaram de lá de Sinergia e falaram assim, ó, vem aqui, tens uma entrevista agendada pra hoje, tal hora. E você passando nessa entrevista, se eles gostarem de ti, tu vais ganhar a tua faculdade 100% paga e vais trabalhar só meio período à tarde. Aí eu achei uma experiência, uma oportunidade incrível, porque eu ganharia 100% da minha faculdade paga e ainda teria a experiência de trabalhar na área, já estaria estagiando desde o começo. Adorei. Fui lá e foi muito legal, assim, porque quando eu cheguei, antes de passar no colégio, eu passei na secretaria da faculdade e a coordenadora da secretaria da faculdade gostou de mim e queria que eu trabalhasse na secretaria. Daí eu tive a oportunidade de escolher se eu queria trabalhar na secretaria ou se eu queria trabalhar no colégio. Então eu tive a oportunidade de escolher se eu queria trabalhar na secretaria ou no colégio. E como eu queria fazer faculdade de pedagogia, eu escolhi o colégio, né? E foi assim que eu fiz. Estudei, fiz faculdade de pedagogia, me formei no ano de 2012. E foi um tempo de muitas graças, sabe? Um tempo de muitas graças, assim. Conheci pessoas maravilhosas na época da faculdade. Foi muito aprendizado, as minhas professoras eram incríveis e foi muito legal. Eu gostei bastante, sabe? Eu já trabalhava na área de pedagogia, já era professora no último ano da minha faculdade, já era professora numa escola linda aqui, numa escolinha que meus primeiros alunos, assim, nossa, uma bênção de Deus mesmo, né? E aí, chegou o final do ano, eu falei, olha, eu não achei a faculdade de pedagogia uma faculdade difícil, eu não sei se é o que eu quero pra minha vida, olha só, me formando, tá? Não sei se é o que eu quero pra minha vida, eu sou loucamente apaixonada por criança, mas talvez essa não seja a minha vocação. Vou colocar nas mãos de Deus. Estava meio insatisfeita, sabe quando dá uma loucura na tua cabeça? Foi assim que aconteceu comigo. Eu falei, vou fazer engenharia. Sabe o que mais? Vou fazer engenharia porque eu dou conta, de qualquer faculdade eu dou conta, só me estudar, só batalhar. Pessoa perdida. E aí eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, faz o seguinte, eu vou orar sexta, sábado e domingo pro Senhor me responder se é a tua vontade ou não, que eu trabalho na área de pedagogia ou se o Senhor me quer em outra área. E eu vou fazer o que tu queres. Mas eu quero que o Senhor vá abrir as portas para fazer engenharia. Beleza. Quando chegou na segunda-feira, um pai de aluno, ele é pastor da igreja Bola de Neve, um homem muito abençoado, me mandou uma carta, ele e a esposa fizeram, mandou essa carta escrito assim, ó: jamais troque o seu dom por um prato de lentilhas. Esse é um lápis de iluminador de sobrancelhas também da Vult. Jamais troque seus dons por um prato de lentilhas. Não há dinheiro no mundo que pague o seu jeito de ser professora. Aquilo que Deus dá como dom não pode ser trocado por dinheiro. Estamos chocados com a sua forma de ser professora. E um monte de mensagens assim. Isso na segunda-feira. Eu pedi pra Deus no sábado pra ele me responder se era vontade dele ou não. Pause. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma máscara para cílios da L'Oréal, que é metade branco, que a gente faz o volume, e metade preto, que a gente pinta o volume que a gente fez. Então, eu recebi aquela carta assim como um tapa na cara de Deus, sabe? E no outro dia tive reunião de pais. Foram todos os pais dos meus alunos, nenhum faltou. E sabe que eles choraram assim na reunião, sabe, de pais, e falaram, ai, que bênção que foi você como professor. E eu fiquei muito feliz assim, sabe, com todo aquele carinho e tal. No outro dia de novo era a festinha de Natal.
dos meus alunos. E todos eles assim com muito carinho, sabe? Vieram, Andressa, quanto que tu quer que a gente pague a parte pra você continuar sendo professora de nossos alunos? Porque foi um ano incrível, porque você não pode deixar de ser professora e tal. E aí quando chegou a segunda-feira, depois dessa semana toda de respostas de Deus, quando chegou na segunda-feira, a coordenadora do Colégio Salesiano, que é o local que eu trabalho, que é mais, minha vida, uma escola fundada por São João Bosco, patrono da juventude. Olha que eu sou uma jovem, né, inserida no mundo da evangelização. Vivo por amor a Jesus para evangelizar. E ela me ligou pedindo para eu ir lá, que ela queria me contratar. Eu fui lá e quando cheguei, deu tudo certo, sabe? Foi tudo da vontade de Deus. E o mais lindo de tudo isso, eu tava tanto em dúvida se o que era a vontade de Deus para mim, e eu coloquei nas mãos dele. E ele agiu, sabe? E foi tão engraçado que o primeiro dia de trabalho no Salesiano, eu sentei lá no auditório onde estavam todos os funcionários. Pera um pouquinho. Então eu sentei lá junto com todos os outros funcionários. E a primeira coisa que eles fizeram, a primeira palavra da reunião foi: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda palavra da reunião foi: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. E assim a gente rezou Ave Maria, depois a gente rezou Pai Nosso, depois nós cantamos músicas de Dom Bosco e foi tudo encantador, sabe? E ali eu tive a certeza de que aquela era a vontade de Deus pra minha vida. E aí nisso se passaram 4 anos, eu ainda sou professora no Colégio Salesiano. Foi assim que eu discerni o que era a vontade de Deus pra minha vida, a minha profissão, sabe? E o que eu tenho pra te dizer com tudo isso, contando essa minha história: põe as tuas delícias no Senhor. Põe aquilo que você tem como sonho pra Deus, mas acima de tudo, pergunta pra Ele se essa é a tua vontade e a vontade dele. Que quando eu pedi pra Ele fazer a vontade dele na minha vida, Ele me revelou que realmente a vontade dele pra mim era que eu fosse uma professora, era que eu fizesse diferença com as crianças, trazer todo o amor do mundo para as crianças. E Ele me deu grandes presentes. Tudo na minha vida foi por Deus. Tudo que eu tenho hoje, ou foi Ele que me deu, ou foi Ele que me deu força para conquistar. Ou foi Ele que me deu, ou foi Ele que me deu o caminho para eu chegar lá, sabe? Então, se eu pudesse te dar um conselho com relação a tudo que tu vai fazer na tua vida, seja a profissão que você vai seguir, qualquer coisa que você tenha na sua mente, seria essa. Todos os projetos. Andressa, eu acho que eu nasci pra ser... Até na questão da igreja. Eu nasci pra ser catequista, eu nasci pra ser pregadora, eu nasci pra ser música, eu nasci pra cantar, pra tocar. Pergunta pra Deus, essa é a vontade tua pra minha vida, assim? Porque se for, eu quero. Mas se não for, eu não quero. Tem a música do Padre Jonas que é assim: se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. E essa tem que ser a nossa oração. Dizer para Jesus todos os dias: Jesus, se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha sido esclarecedor, que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Talvez você pode se encaixar naquilo que eu vivi na minha vida, né? Mas nunca se esqueça disso que eu falei. Sempre colocar a vontade do Senhor acima da tua vontade, porque Ele sabe o que é melhor pra você, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, porque eu tava olhando as estimativas do canal e sabe o que eu percebi? Que tem gente que me assiste, mas não é inscrito ainda. Acredita que tem isso? Ah, pois é, e aí a gente fica aqui ralando, batalhando pra chegar a 10 mil inscritos, mas já tá quase chegando. Então eu conto com você, com esse seu inscrever e curtir e comentar. E talvez se você conhece alguém que esteja passando por essa fase de discernimento, não seja uma boa você passar esse videozinho, hein? Tá bom? Então espero você pra me acompanhar, vir bater um papinho comigo também no meu Instagram, Facebook, Snapchat e tudo que você quiser, tá tudo aqui embaixo. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Um beijão, fica com Deus e tchau, tchau.